E bem, bem-vindo ao meu vídeo sobre patentes, parte 1. Vou mostrar aqui algumas patentes interessantes. Eu vou falar-vos sobre o objetivo oficial daquela patente, o que ela pretende efetivamente, mas também vou deixar aqui um alerta sobre o lado B de todas estas patentes e de outras, das quais nem sequer vou falar, mas o lado B, que é o lado negro, o lado obscuro, que é o reflexo da ciência que é e pode ser feita e pode continuar a ser feita sem qualquer controle, sem qualquer regulamentação e, acima de tudo, sem qualquer ética. Ora, a primeira patente refere-se às utilizações do gene S do coronavírus canino. É uma patente de 2002 e que, na prática, não é mais nem menos do que descrever o livro de receitas que permite ao vírus fabricar a chave para entrar e infectar células e, a posteriori, provocar algum tipo de doença. Um mau uso, efetivamente, é alguém conseguir agarrar neste livro de receitas, equipar ou este vírus ou outro vírus compatível para, efetivamente, provocar infecção, invadir células e provocar determinado tipo de infecções ou doenças específicas de um tecido específico. Tecnicamente, isto é francamente possível. É o que se chama, efetivamente, manipular vírus para criar determinado tipo de infecções. Uma 2007 a 727.932.7B2 é uma patente na qual se demonstram métodos para produzir um coronavírus recombinante. Na prática, o que é que isto significa? Imaginem o tal coronavírus ao qual é retirada toda a capacidade de provocar doença e toda a capacidade de se multiplicar. Isto serve para quê? Para estudar a forma como os vírus, este caso em concreto o coronavírus, se cola à célula e como é que ele se desempenha, ao fim e ao cabo, o seu papel infeccioso, o seu papel de aderir às células. Só que, lá está, é um vírus usado apenas em laboratório, não provoca doença e, como tal, é usado como veículo, ao fim e ao cabo. Ou seja, como se retirassem tudo o que é do vírus, ficando apenas com o casco, e esse casco eu ponho lá a instrução que quiser. O que abre portas também para um péssimo uso, um uso nada ético, que é eu agarro neste casco deste vírus, coloco lá a instrução que eu quiser, e se eu souber que este vírus, por exemplo, tem uma predileção natural por infectar, sei lá, células nervosas, o que é que vai acontecer? Eu vou lá colocar uma instrução, eu já sei que ele vai infectar primordialmente as células nervosas, e ele faz o seu trabalho. Ele vai aderir às células nervosas, vai libertar a instrução que, eventualmente, pode ser uma proteína, por exemplo, que no extremo possa ser utilizada para moldar ou de alguma forma provocar determinado tipo de alterações em substâncias químicas no cérebro que produzem alterações de comportamento. Tecnicamente, isto é possível. A terceira patente, e esta também de 2007 e do CDC, ou seja, o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, a patente 722.0852B1, que retrata coronavírus isolado de seres humanos. Isto é interessante, obviamente, que em termos de usos éticos e decentes e de estudo, serve para descrever o património genético do vírus, para que se possa vigiar, para que se possa eventualmente criar a posteriori algum tipo de fármacos, mas o mau uso pode perfeitamente passar, e passará com certeza, por aproveitar toda esta sequência genética e imprimindo pequenas alterações na sequência genética de forma a, por exemplo, aumentar capacidades do vírus, nomeadamente a taxa com que ele se transmite, a facilidade com que ele se transmite. Obviamente isto é usado, esta lado B, lado negro da ciência, pode ser usado para fins de bioterrorismo, por exemplo. A patente seguinte é de 2011, com o número 121280A1, e explica-nos como é que nós podemos criar microcápsulas, ou melhor, cápsulas microscópicas, melhor dizendo, dentro das quais podemos colocar qualquer tipo de agente. Isto é válido para situações terapêuticas, mas também é válido para, lá está, o lado negro de toda esta ciência, também é válido para lá colocarmos o que quer que seja, nomeadamente agentes de dispersão de substâncias em ambientes públicos pré-selecionados. Também podem muito bem ser a base de uma nova era do bioterrorismo. Eu percebo que o bioterrorismo seja uma palavra muito feia, as pessoas não gostam de ouvir isto, mas factos são factos.
até mesmo porque associado diretamente a esta patente estão muitas outras, que vocês podem ver agora aqui nesta lista, que prevêem e descrevem métodos para colocar determinado tipo de agentes semelhantes a vírus, com RNA, dentro destas microcápsulas, que depois vão estimular determinados sensores do sistema imunitário. Ora, isto conduz, obviamente, passo a expressão, à rebaldaria do sistema imunitário, em que este não sabe o que é que anda a fazer, vai responder a estímulos que não deveria, vai deixar passar estímulos que deveria, ou seja, isto vai provocar um desarranjo acentuado no sistema imunitário, porque vai, lá está, tocar naqueles interruptores específicos, chama-se isto os TLR, do sistema imunitário, o que, obviamente, para quem anda nestas leads, passo a expressão, do bioterrorismo e de prejudicar o seu semelhante, seja de que forma for, trata-se, lá está, mais uma vez, o lado negro da ciência, que abre aqui muitíssimas portas, infelizmente. A última patente deste vídeo, uma patente de 2012, que teve como aplicante o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, amplamente conhecido, e é uma patente 148.684A1 que lida com a utilização de gel para a libertação controlada e gradual de substâncias. Vamos imaginar que é um fármaco, que é o bom uso que se pretende. Imaginamos um tumor e esta tecnologia permite com que este gel, estas microcápsulas de gel, consigam aderir às células tumorais e vão libertando gradualmente o fármaco pretendido para eliminar as células tumorais. Isto é um exemplo. Imaginem a esponja, uma esponja carregada de água. Quando todos nós pressionamos a esponja, ela liberta a água. Podemos fazer isto ao ritmo que nós quisermos. E agora pego neste exemplo e coloco neste que eu vos acabei de dar. Portanto, vai libertando o fármaco de forma a que se corrijam problemas de saúde ou o caso que eu vos dei, mais extremo, do cancro. O lado B, o lado negro desta tecnologia, é que podemos perfeitamente fazer a mesma coisa, mas libertando substâncias no organismo, e isto através até de um penso, por exemplo, libertando substâncias no organismo que, no extremo, podem influenciar inclusive o comportamento humano, mediante o estímulo ou a inibição de certos neurotransmissores, por exemplo, aquelas tais substâncias químicas que circulam no sistema nervoso central, maioritariamente no cérebro, com funções específicas e que podem ser de alguma forma modeladas por esta tecnologia, se lá, e obviamente servindo-se desta capacidade de libertação gradual e controlada de uma qualquer substância que vai mexer no equilíbrio destes químicos que existem no cérebro. No extremo, é possível. E agora apenas uma última palavra sobre a nanotecnologia. A nanotecnologia abre muitíssimas possibilidades. Boas possibilidades, mas também abre um lado B muito negro, muitíssimo negro. Por isso é que é cada vez mais importante apostar-se numa regulamentação forte, muito forte, no que toca ao uso destas tecnologias. Vou dar-vos um exemplo do que é isto da nanotecnologia, mas antes deixem-me frisar aqui um ponto. Uma substância qualquer, um tamanho molecular perfeitamente normal, por exemplo, sei lá, ferro, no seu tamanho de molecular normal, ele tem determinadas capacidades e tem determinadas características. Contudo, se for o ferro em nanomolécula, passa a ter outras características diferentes. E é aqui que reside, aliás, um dos grandes perigos desta tecnologia. Ou seja, a mesma substância, em tamanho molecular normal, tem determinadas características que provocam determinadas reações, mas em tamanho nanomolecular já tem outras características que provocam outro tipo de reações. E agora sim, o exemplo. Imaginem a Rua Augusta. A Rua Augusta tem um arco enorme. E imaginem o Terreiro do Paço como sendo o cérebro. O arco, vamos imaginar como sendo a barreira do cérebro, ou seja, a barreira que filtra as moléculas que lá entram. Se vocês quiserem passar um autocarro com 5 metros de largura, por exemplo, pelo arco da Rua Augusta, vocês conseguem. Vamos imaginar que o autocarro é uma molécula que faz falta ao cérebro. Se quiserem passar um carro, também conseguem. Se quiserem passar uma vivenda curta com 2 andares, também conseguem. Mas se quiserem passar um Boeing, já não conseguem. Portanto, esta é a molécula que o tal arco da Rua Augusta, como sendo a barreira do cérebro, já não vai deixar passar porque não precisa dela. A questão é esta, não precisa dela.
Mas agora imaginem, isto são os tamanhos moleculares normais, entre aspas. Agora imaginem a nanomolécula. A nanomolécula é como se fosse o equivalente, dentro do exemplo que eu vos dei do arco da Rua Augusta, é como se fosse o equivalente a uma cabeça de alfinete. Imaginem quantas cabeças de alfinete é que podem passar o arco da Rua Augusta e chegar ao cérebro. Ao terror do passo, que neste caso, neste exemplo, há de ser o cérebro. Imaginem, cerca de 200 a 400 milhões de cabeças de alfinete, nós conseguimos passá-los através do arco da Rua Augusta. E imagina, cada uma destas cabeças de alfinete é uma nanopartícula carregada com uma instrução qualquer, para fabricar uma substância qualquer. E isto sim, é o perigo desta tecnologia. Isto tem que ser muitíssimo bem regulamentado. Desejo-vos a todos um ótimo dia. Pensem nisto, mas não deixem que isto vestir o sono. Fiquem bem.